No ano passado, a Samsung apostou em uma versão mais básica para completar o seu trio de flagships. Em 2020, a coreana deixou de lado o aparelho mais fraco e decidiu apostar em um ainda mais poderoso, que é a variante Plus. Esta é a proposta do Galaxy S20 Ultra, um celular ainda mais top de linha. O seu grande destaque está na câmera de 108 megapixels, aliada a um poderoso zoom de 100 vezes. Mas será que este é o seu único diferencial ou o Ultra entrega uma experiência melhor no geral? É isso que você confere nesta análise completa do tudocelular.com. Se tem algo que chama a atenção no Ultra é o seu tamanho. Ele é ainda maior que o Galaxy Note 10 Plus. Tanto espaço foi necessário para incorporar o seu avançado conjunto de câmeras, que fica abrigado em um bloco enorme. E sem falar que este é o primeiro flagship da Samsung com uma imensa bateria de 5.000 mAh. Junte a isso um smartphone com corpo de metal e traseira de vidro e terá um aparelho não apenas grande, mas também pesado. De frente ele é idêntico aos demais da linha, com um furo no centro para a câmera de selfies. Já a traseira veio apenas em uma opção de cor aqui no Brasil. Curte celular colorido? Então o S20 Ultra não é para você. Usá-lo com apenas uma mão é algo complicado e por ter traseira de vidro é preciso ter cuidado. Pelo menos a Samsung envia junto com o aparelho uma capinha de silicone, além de uma película já aplicada na tela. Assim como os demais, o Ultra não tem entrada para fone de ouvido, mas traz slot para microSD, proteção contra água e carregamento sem fio. O leitor biométrico fica na própria tela e funciona igual aos modelos mais baratos. A One UI poderia gerenciar isso melhor, então você precisa ter paciência no início até pegar o jeito. A tela Dynamic AMOLED chega à sua segunda geração com brilho mais forte que o da linha anterior e também superando por pouco os seus irmãos mais baratos. A reprodução de cores é ótima, com tons bastante vívidos. Se você busca uma calibração perfeita, pode ficar um pouco decepcionado. Mesmo que mude para o perfil natural nas configurações, não terá uma reprodução de cores tão perfeita quanto no S20. A verdade é que muitos nem devem se incomodar com isso, dando mais atenção ao painel de 120 Hz, que possibilita maior fluidez do sistema e também com jogos. Claro que o consumo de bateria também será maior. Outro ponto que também decepciona um pouco é que os alto-falantes do Ultra são inferiores aos modelos mais baratos. Não apenas na potência sonora, mas o perfil de áudio escolhido pela Samsung exagera muito nos graves e carece de boa reprodução de agudos. O resultado é um som mais abafado. Já com o fone de ouvido da AKG, a qualidade sonora é similar aos demais da linha. O S20 Ultra nacional veio com Exynos 990. Pois é, nada de Snapdragon 865 para o Brasil. Decepcionado? Não te culpamos. Em nossos testes com S20 e S20 Plus, vimos desempenho inferior da linha Note 10. E o mesmo se repete com o S20 Ultra. Pelo menos, a diferença foi menor dessa vez, deixando colado ao Note 10 Plus com apenas 1 segundo de diferença em nosso teste de velocidade em multitarefas. Tudo bem que ele supera todos os modelos da linha Galaxy S10, mas era esperado que este novo hardware da Samsung superasse o antigo do ano passado. Parte da culpa também está na One UI, que carece de melhor gerenciamento de RAM. Afinal, é um smartphone com até 16 GB de memória que poderia usar de forma mais eficiente o sistema de cache da Samsung para agilizar o carregamento dos aplicativos mais usados. Nos benchmarks, ele é o que consegue a pontuação mais alta. Como isso é possível? O S20 Ultra é maior, o que garante mais espaço interno para o calor se dissipar, possibilitando manter a CPU em velocidade alta por mais tempo e assim alcançar números maiores no Antutu, por exemplo. Mas é claro que nada nos impede de imaginar que a Samsung poderia apenas limitar o desempenho bruto dos modelos menores para favorecer o mais caro. E em jogos, ter tela de 120 Hz realmente faz diferença? Até faz, mas não vá esperando que todos os jogos para Android vão rodar suaves a 120 FPS. Além da falta de compatibilidade com muitos títulos, a GPU do Exynos é mais fraca que a do Snapdragon e isso também será um fator limitante aqui. De qualquer forma, o S20 Ultra é um bom aparelho para jogar, ainda mais com sua tela gigante. Finalmente, um flagship da Samsung com bateria generosa. Ter 5.000 mAh é suficiente para 2 dias de uso sem recarregar? Infelizmente, estamos longe disso. O hardware é potente, mas consome muita energia, acompanhado da tela gigante AMOLED. Tudo isso tem seu preço cobrado na autonomia. E a falta de otimização da One UI só complica tudo. O S20 menor é o que entrega a melhor autonomia dos três, mas a diferença é pouca para os demais. Do mais caro para o mais barato, você ganha apenas 1 hora a mais de bateria, mas ainda assim suficiente para um dia de uso sem se preocupar. A diferença fica no tempo de recarga. Todos vêm com o mesmo carregador de 25 watts, mas o Ultra é o que passa menos tempo na tomada. Como isso é possível? Mais uma vez, supomos que a Samsung favoreceu o mais caro.
Ele leva menos de 1 hora para recarregar, enquanto o Plus demora quase 15 minutos a mais com 500 mAh a menos. Se o Ultra promete uma experiência ainda mais completa que o S20 Plus, isso não se aplica no software. Você terá exatamente os mesmos recursos presentes nos modelos mais baratos, incluindo o painel Edge, DeX para transformar o celular em uma espécie de desktop, o Google Duo integrado ao discador e o Quick Share para envio rápido de arquivos entre dispositivos, dentre outros. Boa parte disso será compartilhado com modelos mais antigos da marca que serão atualizados para o One UI 2.1, mas no geral é basicamente o que já tínhamos com a linha S10, ainda mais agora com a atualização para o Android 10. S20 e S20 Plus possuem o mesmo conjunto de câmeras, mas o Ultra é diferente. A principal tem sensor de 108 megapixels com tecnologia Nonacell, que comprime 9 pixels em um só para entregar fotos com muito mais nitidez. As demais câmeras também são diferentes. Isso quer dizer que o Ultra entrega qualidade fotográfica superior? Bem, deveria. A câmera do S20 Ultra registra boas fotos, mas peca em nitidez comparado aos demais modelos da linha S20. Como isso é possível? Parte da culpa pode estar no processador de imagens do Exynos 990, que não tem poder suficiente para lidar com um sensor de 108 megapixels. Por outro lado, as texturas no Ultra são melhores devido à resolução muito mais alta. Isso fica evidente quando você amplia uma foto e consegue ver mais detalhes do que está distante. Já em termos de captura de cores, contraste e saturação, não há muita diferença do que os demais da linha registram. Porém, temos o mesmo problema do HDR ineficiente aqui. Em fotos tiradas com forte iluminação de fundo, o S20 Ultra sofre para balancear o brilho e temos fotos mais escuras que nos antigos flagships da marca. Pelo menos a tecnologia Nonacell ajuda a reduzir os ruídos, deixando as imagens mais limpas. O grande destaque do S20 Ultra é o zoom de 100 vezes, muito além do S20 com zoom máximo de 30 vezes. Com isso é possível registrar fotos de algo que está muito distante, mas a qualidade não é lá essas coisas. As fotos saem com ruídos, textura de baixa qualidade e as cores artificiais. Parece que você tem uma pintura a óleo e não uma foto tirada com um celular que custa tão caro. Se você se limitar ao zoom híbrido de apenas 10 vezes ou mesmo abusar do zoom digital de até 30 vezes, terá melhores fotos que no S20 e S20 Plus. Já para macro, o Ultra chega a decepcionar. No lançamento, ele sofria muito com foco ao fotografar de perto, mas uma atualização recente corrigiu isso. No entanto, já vimos resultados melhores em macro com celulares mais baratos. A câmera ultra-wide do Ultra é idêntica aos demais e assim entrega a mesma qualidade de fotos. A diferença não é grande comparado à câmera principal e vale a pena ter uma lente mais ampla para pegar mais dos cenários. Já o sensor TOF não faz muita diferença e às vezes apresenta erro no recorte entre os planos de imagem. Fotos noturnas apresentam o mesmo comportamento, há menos ruídos, porém com nitidez inferior. O modo noturno também apresenta resultado similar aos mais baratos da linha, e isso já era esperado, já que o software da câmera é o mesmo. O destaque fica para a frontal com resolução 4 vezes superior, o que garante maior nitidez nas selfies e bem menos ruídos. À noite temos resultados ainda melhores no Ultra, que apresenta cores mais balanceadas e melhores selfies no geral. A filmadora do Ultra grava em 8K, no máximo 24 fps. Se não faz questão de uma resolução tão alta, recomendamos deixar em 4K 60 fps, que além da maior fluidez, tem estabilidade mais eficiente. O foco no Ultra é tão ágil quanto nos demais, mas ele grava com qualidade superior. Há menos granulado nos vídeos, especialmente à noite. A diferença fica ainda mais evidente ao filmar com a frontal. A captura de som também é ótima. Agora fica aquela pergunta, vale pagar mais no Ultra ou é melhor economizar e comprar algum outro modelo da linha S20? A câmera de 108 megapixels não faz tanta diferença e o zoom de 100 vezes é superestimado. Para quem é fã de selfies, realmente terá fotos melhores com o Ultra. Mas se vale a pena pagar mais nele só por isso, é complicado responder positivamente. Tudo bem, a bateria dura um pouco mais e é o que entrega o melhor desempenho dos três, mas seu custo-benefício está muito longe do ideal. O iPhone 11 Pro Max custa bem menos e é um celular mais rápido, com bateria ainda melhor. Ele também tira ótimas fotos, só não tem um zoom de longo alcance. Pela metade do preço você já encontra o Galaxy Note 10 Plus. Ele tem desempenho similar, mas com bateria inferior. Os dois brigam em qualidade fotográfica, com o HDR sendo mais eficiente no modelo mais antigo. Já a filmadora é melhor no S20 Ultra. E se o que te chamou a atenção foi a tela de 120 Hz que torna os jogos mais intensos, há o ROG Phone 2 da ASUS, que entrega uma experiência gamer muito melhor e custando menos. O Galaxy S20 Ultra tem a proposta de entregar uma experiência superior e ele realmente cumpre em certa parte. É o mais rápido da família S20, mesmo que tenha exatamente o mesmo hardware. A Samsung pode ter feito de propósito para justificar o investimento no mais caro, já que a câmera de 108 megapixels não convence. Vale pagar mais de R$7.000 nele?
Esperávamos mais de suas câmeras e a bateria de 5.000 mAh também poderia ir além. Parte da culpa está no Exynos, que é menos eficiente que o Snapdragon. E o grande zoom de 100 vezes que a Samsung vem alardeando como sendo inovador será inútil para a maioria, assim como a filmadora de 8K que mal será usada por muitos. O S20 Ultra é praticamente um celular de nicho. Ele é muito grande para o usuário comum e traz tecnologias que não interessam para a maioria. Talvez para você seja mais indicado o S20 menor, que tem o melhor custo-benefício dos três. Mesmo que o preço do Ultra despenque nos próximos meses, ele ainda será o mais caro com extras controversos. De qualquer forma, te ajudamos a encontrar as melhores ofertas para o S20 Ultra e também para os demais celulares citados nesta análise. Basta clicar nos links aí da descrição. Aproveita para comentar se você acha que o zoom de 100 vezes é algo realmente especial. Aliás, vale responder aí se você costuma usar muito o zoom da sua câmera. Estamos curiosos para saber. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.